vamos passar para uma pauta internacional. Donald Trump sugeriu diversas vezes a invasão da Venezuela em conversas com as principais autoridades do seu governo, segundo a agência Associated Press, a famosa AP. Em 2017, o presidente dos Estados Unidos já dissera não descartar a opção militar contra a ditadura de Nicolás Maduro, mas a reportagem detalha uma série de ocasiões em que ele teria levantado a possibilidade, inclusive na presença de Michel Temer. Todos, do presidente brasileiro aos aliados de Trump no governo, como o então secretário de Estado Rex Tillerson e o general H.R. McMaster, assessor de segurança nacional da Casa Branca, reagiram negativamente à ideia. Após a divulgação da notícia, Nicolás Maduro criticou Trump e pediu que os militares da Venezuela não baixem a guarda nem por um segundo, porque defenderemos o maior direito de nossa pátria em toda a sua história, que é viver em paz. Apenas algumas observações rápidas a respeito disso. Eu desconfio de todas as notícias de bastidor que venham das agências e da parte mais à esquerda da imprensa americana. Mas, obviamente, não duvido que o Donald Trump possa ter conversado sobre a hipótese de invadir a Venezuela, sem que isso tenha sido levado adiante. Porque a imprensa americana mais à esquerda, ligada ao Partido Democrata, adora distorcer as coisas para pintar o Donald Trump como um demônio absolutamente irresponsável. Obviamente, ele dá declarações irresponsáveis, mas não tem aqui nada muito sólido a respeito dessas sugestões, nenhuma gravação, nenhuma confirmação ainda da Casa Branca de que houve mesmo essa cogitação. Agora, evidentemente, essa notícia faz com que o Nicolás Maduro aproveite para legitimar a narrativa dele, de perseguição dos Estados Unidos. Olha só como estamos sob a ameaça do imperialismo yankee, e muitos venezuelanos que estão fugindo para o norte de Roraima, para o estado brasileiro, é a população mais pobre, né? Porque a população mais rica, como eu comentei de manhã aqui na rádio, foge para o Panamá, foge para Miami, foge para Madrid, lá onde eu estudei há quase 15 anos. Na época ainda era o governo do Hugo Chávez e já tinha venezuelanos de classe média alta, indo morar na Europa, e vários que moravam em Miami, estavam estudando em Madrid, já fugindo da ditadura chavista. Então, a população está fugindo dessa ditadura. O que eu queria dizer é que vários venezuelanos talvez até lamentem que não haja uma invasão americana, porque eles reclamam muito da criminalidade, da corrupção. Mas é óbvio que o ideal seria que Nicolás Maduro deixasse o poder por meio de eleições democráticas. Só que isso não acontece na Venezuela. Então, existe um impasse muito grande em relação ao que fazer para que essa ditadura termine, né? Como a gente não trata com muita frequência de questões internacionais, eu quero aproveitar a chance para fixar alguns pontos de vista aqui que eu acho necessários, acho necessário deixar bastante claros. Eu acho, em primeiro lugar, que quem é liminarmente contra qualquer intervenção militar de qualquer tipo é um capitulacionista equivocado. Basta conhecer um pouco de história e basta ver filme de cinema, filme de guerra, para saber que em determinados momentos você tem de ir à guerra. Para quem fala paz acima de tudo e tal, eu sugiro que as pessoas leiam as biografias do Churchill para entender o que é você se render, recuar, para ver o que acontece. Se não houvesse um Churchill e outros estadistas da história, tudo seria diferente e a prevalência das ditaduras seria muito mais duradoura e muito mais sanguinária. Então, pois é, o que é o ideal? É isso que o Felipe falou, o próprio país, o próprio povo, ele afasta o mal, ele remove o tumor, né? Ele acaba com a ditadura. Ocorre que determinadas ditaduras montam um sistema de poder que as tornam invulneráveis, né, à ação dos democratas. Vamos lá. Diante disso, deveriam agir organizações internacionais. A Liga das Nações teve esse papel na primeira metade do século passado, foi um fiasco. Depois da Liga das Nações veio a ONU, outro fiasco, porque a ONU deveria ter estrutura e vontade política e vergonha na cara para falar, nós não podemos admitir que crimes contra a humanidade, né, a ONU é filha do surgimento dessa tese,
é filha dessa tese, né? Crimes contra a humanidade como os nazistas cometeram não são toleráveis e o mundo tem o dever de esquecer esse negócio de soberania nacional e dar um jeito nesse problema. Mas não funciona, então quem fez esse papel no século passado? Os Estados Unidos. Por 2 vezes eles entraram numa guerra na Europa para salvar a democracia ameaçada pelo domínio alemão. Onde é que os Estados Unidos cometeram um erro que aí permitiu à esquerda construir um discurso muito sem vergonha, muito mentiroso para apresentar os americanos como os xerifes do mundo? Eles só entraram em guerras a pedido. Até na Primeira e Segunda Guerra, a Inglaterra e os aliados eles imploravam que o presidente Roosevelt entrasse na guerra. E foi o que salvou o mundo do nazismo. Eles construíram a tese que os Estados Unidos são o xerife do mundo, faz qualquer negócio. Não. É a ideia de você fazer alguma coisa na Venezuela me seduz e muito. Se a ONU, como eu disse, tivesse vergonha e estrutura, eu estaria clamando aqui todo dia para que você dê um jeito num país que mata, prende e, se possível, suprime a oposição. Então, é em nome dos democratas, né? Ou deveria agir a ONU que não age. Essa ideia é vista como uma ideia providencial, não tenham dúvida, pelos próprios venezuelanos. Agora, aí os Estados Unidos seriam acusados de interferir em tudo, não. Claro. O Brasil, dos tempos do Lula, é que violou a soberania nacional do povo venezuelano e não do governo, para ajudar a eleger cafajestes, manter o regime bolivariano e permitir que eles construíssem um regime apoiado em milícias que o povo não tem como tirar. Então, a tese de resolver pela intervenção até armada questões como as suscitadas da Venezuela, eu queria deixar claro que eu sou inteiramente a favor e não me venho com essa conversinha de pacifismo, porque todo cara normal, e eu sou, deseja a paz, mas infelizmente você às vezes só consegue a paz pelo caminho da guerra. Não conversar seriamente sobre isso é coisa de criança. E justamente porque existem bandidos, existem psicopatas, existem pessoas que estão não só pregando mal, como fazendo mal, cometendo barbaridade diariamente. Então, no mínimo, debater isso como uma hipótese, descobrir quais são as ferramentas, o que poderia ser feito, na hipótese de decidirmos isso, é função de um presidente do país como os Estados Unidos. Debater, se ele está sugerindo, que se coloca isso como uma sugestão, possivelmente foram debates travados ali com as equipes de segurança dos Estados Unidos e que, ao meu ver, diante da situação da Venezuela, são debates naturais. Nenhuma decisão foi tomada. Qualquer decisão que fosse tomada, evidentemente, a gente poderia analisar com um olhar crítico sobre aquela decisão. Sim. Quais seriam os desdobramentos, quais seriam as atitudes a serem tomadas numa suposta intervenção. Mas que haja a discussão é absolutamente natural. Concordo com o Augusto a respeito. Vou tomar um tempinho, segundos, do tempo do nosso querido Zé Maria, para dizer só o seguinte, se a ONU não entrou no Haiti, no século passado, não entrou também na República Dominicana em situações semelhantes, você entra, já não interferiu nos Balcãs. Em determinadas situações, você entra para garantir os direitos humanos. Agora, a ONU fica com aquela história de os países com poder de veto. Todo integrante do Conselho de Segurança tem poder de veto, basta um. Aí fica a Rússia. Não, aqui não pode. Aqui não pode, você tem uma entidade paralisada e a turma está sendo assassinada. Nas ditaduras, os oposicionistas, como na Venezuela. Isso aí vai começar a acontecer em larga escala pelo andar da carruagem. Então, você cogitar de parar um psicopata sanguinário pelo caminho das armas,
Isso aí é perfeitamente assimilável por qualquer democrata com mais de 3 neurônios. E isso já acontece em relativa escala com as milícias chavistas citadas pelo Augusto Nunes. São os motoqueiros armados que param manifestações contra o governo à base de bala. Então aqui você tem no Brasil partidos de esquerda como o PSOL que apoiam a ditadura chavista, que reclamam quando a PM reage à manifestação usando bala de borracha, enquanto apoiam uma ditadura cuja milícia usa bala de verdade contra a população, e vários venezuelanos foram mortos protestando contra o governo. Diga lá, Zé Maria, a sua visão sobre isso tudo. Pois é, isso que Augusto falou é uma frase atribuída a Vitor Hugo, né? A paz repousa sobre as armas. Esta é uma real. A situação na Venezuela não é boa e já faz muito tempo. E vem piorando dia a dia. Há avaliações aqui de que já existe lá uma guerra civil. E é uma guerra civil covarde, porque não tem o outro lado treinado e armado como o lado do governo. Eu, Augusto, me lembro de que há uns 8 anos atrás, numa conversa com José Sarney, no cafezinho do Senado, ele era um parlamentar muito preocupado em política internacional, adorava falar de política internacional. E ele alertava da situação da Venezuela, o Sarney alertava que havia uma corrida armamentista puxada pela Venezuela e que o Brasil não poderia permitir isso, porque o Hugo Chávez, naquela época, estava comprando caças, comprando armamento pesado, moderno, e se transformou na grande potência militar da região. E que o Brasil não poderia ficar inerte a essa situação. Veja bem, isso já há uns 10 anos atrás, Sarney ainda era senador da República, numa conversa. Ele sempre gostou desse assunto. E a coisa foi andando. Agora, a gente sabe que a situação lá precisa de uma intervenção externa, porque não há como a população reagir a uma força dessa. Economicamente, o país acabou, já não tem como mais nem explorar o próprio petróleo e as jazidas de minerais. Não tem como. Agora, eu acho muito temerário, né, Augusto? Eu sei que você não gostou desse termo de transformar os Estados Unidos na polícia do mundo. Eu acho que tinha que ser uma saída aqui do Mercosul. Mas o Mercosul não faz nada. O Mercosul não tem força, não tem opção. O máximo que fez foi expulsar. Não poderia expulsar, devia enquadrar a Venezuela. Os outros países teria que ser uma ação assim. E essa história de intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, ela é muito antiga. Há um ano atrás, eu me lembro, no ano passado, o Donald Trump falou em intervenção. E a intervenção, segundo ele, era 100% real. Agora, 40% com a possibilidade de intervenção armada. Os Estados Unidos, a gente sabe que é um país belicoso, sempre esteve em guerra. Eu não me lembro, eu acho que na história dos Estados Unidos, que o país não esteja em guerra, não estivesse em guerra. Lá há um culto à guerra. Você anda em Washington e vê o culto à guerra com homenagens, cemitérios, heróis de guerra e tal e tal. Tá, isso é uma coisa americana. Agora, eu acho distante demais da política dos Estados Unidos em abrir mais uma linha de guerra, seria mais uma frente de guerra com a Venezuela. E, na verdade, não seria bem uma guerra, seria um enquadramento, seria a cavalaria chegando contra os índios, né? A Venezuela não tem mais condições de reagir, talvez nem uma organização interna, quanto mais uma externa. Agora, Zé, só para fazer uma ponderação, se você pega a história da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, o povo americano não queria que os Estados Unidos, que o país entrasse na guerra europeia, e o Churchill ficou mais de um ano tentando, combinando com o Roosevelt o que fazer para que os pacifistas lá entendessem que aquele era um perigo que podia se alastrar por outras regiões e que a democracia na Europa poderia ser eliminada, erradicada. Os americanos entraram contra a vontade até dos governantes e entraram generosamente. Eu acho injusto você colocar a gente, né? As teses que colocam os americanos, como assim, os belicosos loucos para que aconteça alguma coisa
e eles possam... A indústria armamentista pode até gostar da ideia, mas o povo americano, eles entraram sempre por motivos generosos. A Inglaterra sucumbiria ao avanço nazista se os Estados Unidos não a socorressem. E também a Primeira Guerra teria tido outro desfecho se os americanos não cruzassem o oceano para lutar na terra dos outros, e aí sim, sem dúvida, em defesa da democracia. Eu não entendi quando você disse que o argumento, Augusto, de quem adotou essa linha contra os americanos, se foi o Iraque... Foi o Iraque? Não, eu acho que os americanos, como houve uma guerra que terminou muito mal, e era uma guerra difícil de explicar, porque eles estavam fazendo lá, que é a guerra do Vietnã. A partir daí, a esquerda passou a construir a tese de que eles são a polícia do mundo, que se mete em toda parte. Antes disso, só se podia agradecer aos americanos pelo que eles fizeram em defesa da democracia. Eles salvaram. Claro, boa parte do Partido Democrata, que supostamente é o representante da esquerda nos Estados Unidos, é intervencionista. E era intervencionista até outro dia. Mas aí a guerra do Iraque ficou no imaginário americano como uma intervenção desastrosa que custou dinheiro e muitas vidas. E para criticar o George W. Bush, para demonizá-lo, a esquerda passou a adotar um discurso mais isolacionista, mais crítico das intervenções. Mas a própria Hillary Clinton, que concorreu com Donald Trump, é vista como uma intervencionista de raiz, né? Pelo menos o histórico dela mostrava que ela tinha posições nesse sentido. Perfeito. Só para concluir aqui... Precisa chamar os comerciais, Felipe Augusto. Rapidinho. Felipe Augusto, eu acho que alguma coisa tem que ser feita na Venezuela, não pode continuar assim. É isso aí. É isso aí. Eu espero que o governo brasileiro fale grosso com a Venezuela, que também falta isso de vez em quando. A gente vai para mais uma janela de comerciais e volta já. Os pingos nos is. Eu só queria fazer um complemento sobre esse assunto que a gente debateu no bloco anterior, porque eu lembrei aqui de uma entrevista que eu dei durante a campanha do Donald Trump e muita gente se preocupava que ele tivesse uma postura isolacionista. Eu vou ler só um trechinho da resposta que eu dei, é uma entrevista grande, está disponível na internet. A guerra do Iraque ficou em grande parte do imaginário americano como uma intervenção desastrosa que custou muito dinheiro e muitas vidas. Mas o fato de Donald Trump tê-la condenado, tanto a iniciativa de George W. Bush quanto a retirada das tropas por Obama em período eleitoral, Trump em período eleitoral, especialmente em um momento de maior preocupação com a situação econômica e em uma campanha baseada em colocar a América em primeiro lugar, era o slogan do Donald Trump, não quer dizer necessariamente que ele, Trump, vá fugir à responsabilidade dos Estados Unidos de defender o mundo livre contra as tiranias. Nesse momento, o que está claro é que ele quer combater o Estado Islâmico, evitar outras intervenções mal planejadas e deixar as Forças Armadas bem preparadas para qualquer necessidade eventual de ação, sem permitir que os demais países abusem economicamente da proteção bélica americana. Ao contrário da prática de Obama, Trump ao menos prega que uma vez em guerra não se pode abandoná-la antes de garantir a vitória. Tá aí essa notícia que a Associated Press trouxe de o Trump sugerir a invasão da Venezuela, quer dizer, debater esse assunto, mostra que ele está ligado nesse sentido, preocupado em defender o mundo livre das tiranias, em pelo menos saber quais seriam as possibilidades e as ferramentas para fazer isso, como debatemos no bloco anterior. Algum acréscimo aí, Augusto? De acordo.